Nós tivemos recentemente o primeiro filme de passagem de pano passagem de pano é ótimo. Nós tivemos recentemente o primeiro filme de passagem de um manto real dentro do MCU, que é o Capitão América Admirável Mundo Novo. E durante algum tempo rolou muito essa polêmica sobre a passagem, né, a transferência da responsabilidade do herói de Steve Rogers para Sam Wilson dentro do MCU, e se o Capitão América é uma espécie de personagem manto, desses que são passáveis. É claro que nenhum personagem, nenhum herói é criado, à exceção de um ou outro. Lembro que mais obviamente do Fantasma, que na concepção dele há essa passagem de manto, mas eles não são criados para isso. A gente não vê a necessidade de um novo Batman, de um novo Super-Homem e por aí vai. Mas eu quero conversar com vocês a respeito se funciona ou não dentro, principalmente de um contexto de cinema, de live action. Porque aqui nós temos o óbvio passar do tempo. Nem sempre é bem recebido uma simples troca de ator. Então vamos conversar isso a respeito. E eu não vou levar em conta a motivação por trás da passagem de manto. Se é lacração, se não é, se é em busca de representatividade, enfim. Eu vou me ater basicamente ao manto em si, ao conceito do personagem em si e se é necessário ou não, beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa em super-heróis, sobretudo de Marvel, DC, a gente precisa naturalmente ir para quadrinhos. Cara, nos quadrinhos você não tem o fator tempo. Então você pode ter Bruce Wayne sendo Batman por 70 anos e que não vai haver, ninguém vai reclamar, nossa, tem 70 anos nessa revista e esse cara nunca nem envelheceu. Os tempos eles estão sempre dentro da revistinha, dentro do quadrinho, então não há necessidade de você fazer uma troca a menos que haja um motivo externo. Mas mesmo assim, existem algumas passagens de manto, ou porque a história levou à morte do personagem, ou porque houve uma necessidade qualquer que seja, da troca, e que muitas das vezes deram certo. Por exemplo, tivemos já o Bucky. O Bucky Soldado Invernal, ele já foi Capitão América nos quadrinhos. Um exemplo mais clássico de todos, que eu não imagino que haja algum outro, é o Dick Grayson como Batman. E ele é um personagem que ele já foi três coisas, né? Atualmente ele é Asa Noturna, mas ele já foi Robin, já foi Batman e agora é Asa Noturna. Recentemente tivemos a Thor, né, Jane Foster pegando a Thor, e eu quero falar a respeito do Thor, que por definição o Thor é um personagem manto, vamos chegar lá. O Wally West como Flash, substituindo Barry Allen após a morte também, e talvez um clássico que não houve uma discussão na época, muito embora porque a internet também não era uma coisa difundida, não havia rede social, é o Batman do Futuro. O Batman do Futuro ele é claramente um personagem substituto, tanto que ele tem a ajuda do próprio Bruce Wayne, né, como um mentor. Essas mudanças normalmente se dão porque na história o roteirista matou o personagem antigo, houve uma morte, uma finalização de arco, ou escolheu-se em um envelhecimento, no caso do Batman do Futuro, ou no caso da Thor, que por definição o Thor ele é um personagem substituível. O Odin, quando coloca o feitiço no Mjolnir, ele fala, qualquer um digno vai ter o poder de Thor. Beleza, o nome do personagem, né, Thor, você se torna o Thor, não é bem isso, né, o nome do carinha, do louro, é Thor. E ele não assume um alter ego, ele não é o super trovão, Lorde Tempestade, nada disso. Então, como não há um manto nominal, a gente assume que quem for digno e usar o poder de Thor também se torna Thor. Aconteceu com a Jane Foster, a Thora, aconteceu e todo mundo celebrou, embora lógico, não foi uma passagem de manto, mas simplesmente um uso do Mjolnir pelo Steve Rogers em Ultimato. Então o Thor ele é um personagem definitivamente substituível manto, beleza? Pessoal, quero indicar para vocês uma coisa muito bacana que pode revolucionar a sua vida, pode realmente transformar a forma com que você tem vivido até aqui. É o Fórmula Enriquecendo Online do Tom Dimas. Eu sou aluno e tive resultados já na primeira semana. É uma forma de você ter uma renda extra ou de realmente arrumar uma nova profissão. E é o conteúdo mais completo que eu já vi na internet. De longe, desde o início, quando você começa a mudar a sua mentalidade, a transformar o seu Instagram em algo lucrativo, venda de produto físico, venda no iFood, é uma coisa impressionante. Ele cobre, eu acho que todos os aspectos necessários para você achar um nicho, uma ferramenta, uma plataforma para conseguir vender. Além disso, a equipe de suporte é profundamente acessível. Então, galera, se você quiser mudar de vida, ter uma renda extra ou de realmente trocar de profissão e entrar de cabeça na internet, o curso do Tom Dimas é, de longe, o mais indicado. E você ainda ajuda muito o canal adquirindo pelo link
que tá lá embaixo, beleza? Vamos lá. Mas aí a gente chega no filme, a gente chega no live action. Cara, atores envelhecem. E atores nem sempre querem ficar 20 anos fazendo um personagem. Por mais gratidão que haja, por mais identificação que haja, você fazer o mesmo personagem praticamente todos os anos, como é o caso do MCU. O MCU lança filmes a dar com pau. E o ator ele fica literalmente preso, ele ganha milhões de dinheiro. Só que chega um ponto que, quando o dinheiro não é mais problema, o ser humano começa a encontrar outros problemas para poder se meter. E o problema é, cara, eu não aguento mais fazer Homem de Ferro. E a Marvel também fala o seguinte: esse cara tá ficando muito caro, então não vale mais a pena. E aí vem a necessidade da escolha. Você vai matar e esquecer, como fizeram até agora com Homem de Ferro, beleza. Mas veja a legião de fãs que pedem Homem de Ferro de volta. E não é Homem de Ferro de volta, a legião de fãs pedem Robert Downey Jr. Agora não vai ser mais possível porque ele vai fazer o Von Doom. Mas até então, o que se queria era isso. Até hoje, há um clamor pela volta de Steve Rogers como Chris Evans. As pessoas não querem Capitão América loiro, super soldado de volta, eles querem Chris Evans. O personagem não pode se tornar uma maldição. Então, o fator temporal, o fator motivação, o fator planejamento de carreira, tudo isso entra dentro do bolo quando se trata de cinema, quando se trata de live action. A questão é, vai se fazer a passagem? E se fizer, como vai ser feito isso? Vai se substituir o ator? Cara, eu ainda não vi uma substituição de ator que tenha dado certo. A Marvel não teve a coragem de substituir o Pantera Negra, colocou a Shuri e deu no que deu. Talvez naquela situação que envolveu morte, seria necessário e o público abraçaria o novo Pantera, mas faltou coragem ou sobrou lacração, o que eu acredito. Ainda não vi uma substituição de personagem que tenha sido memorável, que tenha dado certo, mesmo em filmes diferentes. O Quarteto Fantástico ele acaba sendo o exemplo mais clássico, porque nós tivemos 2 filmes lá atrás com um elenco, tivemos um filme mais recente com um outro elenco, o filme foi péssimo, e agora vamos ter um terceiro filme com um terceiro elenco, e espero que seja bom, embora eu não goste muito da premissa futurista, comentei isso no react do trailer. Mas você imagina se de repente, qualquer motivo, em Homem de Ferro 3 não fosse o Robert Downey Jr., mas fosse o Tony Stark, pegasse outro ator, colocasse lá como Tony Stark. O povo iria aceitar? O povo não gostou do filme por outros motivos, não pelo Robert Downey Jr. Entende? Então, esse tipo de fator, ele é muito complicado. Esquecer, passar o manto, chegamos ao ponto. Passamos o manto para um outro personagem já estabelecido de um outro ator. Caso Capitão América, Steve Rogers para Capitão América, Sam Wilson. O filme ele tem problemas, tá? Se você quiser ver minha opinião, tá o vídeo aqui nos cards da minha análise do filme. Mas eu não acredito que o problema seja a passagem de manto em si. A passagem de manto ela ocorreu de uma maneira muito suave no final de Ultimato. Foi até bonito. Se desenvolveu mais ou menos na série e no fim da série tomou tons que fez uma boa parte dos fãs, principalmente os nerdolas, tomar um pouco de resistência, um pouco de asco da situação, porque começou aquela questão de racial, o Capitão América é negro, que graças a Deus isso foi tirado do filme para tristeza da Lacrolândia. Mas o personagem em si, o Capitão América em si, ele não é simplesmente um super soldado. Existe uma série de valores ali que esses são perfeitamente transmissíveis ou absorvíveis por parte do próprio Sam Wilson. O heroísmo, a necessidade, a busca pela liberdade, o sentinela da liberdade, daí a treta toda lá do Acordo de Sokovia, isso tudo é perfeitamente passável. Isso tudo é perfeitamente transferível de um personagem para o outro. E eu acho que o Capitão América do Sam Wilson, ele cumpre o valor. Beleza, existem outras questões. Não tomou um soro pro super soldado por quê? Porque ele quer se provar? Significa que ele tá dizendo que o Rogers não se provava? Com toda honestidade, eu acho isso uma bobagem. A questão do soro, ela acaba sendo menor dentro dessa questão de passagem de assumir o manto do Steve Rogers. Acredito que o Steve Rogers, assim como o próprio Superman, embora sejam personagens profundamente diferentes, eles sejam mais
pelos valores que colocam, pelo que eles representam enquanto herói, diferente, por exemplo, de Batman, que é pelo background que tem. Você dificilmente faz um outro Batman que não tenha os traumas, que não seja doido como o Bruce Wayne. O Capitão América, ele é, em essência, passável, até porque o soro do super soldado ele é literalmente uma substância. Não houve o consumo dele por parte do Sam Wilson no filme, mas poderia ser tomado. Nós tivemos personagens com soro. Nós temos o Bucky, nós temos o Isaiah, enfim, nós temos uma série de personagens que podem tomar e assumir o manto. E não duvido que se a Marvel continuar com o Sam Wilson como Capitão América, ele venha a tomar, porque não faz sentido não tomar. Então a passagem do manto do herói de um personagem para outro, de um ator para outro, eu acredito que seja uma boa saída para o universo cinematográfico. Esses universos eles têm como premissa a passagem de tempo. Não dá pra você fazer um novo Capitão América e pegando um outro cara que não é Steve Rogers. São muitos anos de identificação. Existem literalmente crianças que hoje são adultos que abriram os olhos no cinema e deram de cara com aquela figura do Capitão América. E dentro dessa coisa seriada que é o MCU, que foi o DCU, é muito difícil fazer uma passagem de ator que não seja profundamente explicado fora das telas, como no caso a morte do Chadwick Boseman, que não tem o que fazer, você precisa de um outro Pantera Negra. Então é isso, meu net, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, quiser contribuir com o canal, tá aqui no Pix, se não quiser, não puder, não tem problema, seu engajamento é tão importante quanto, quiçá, até mais. Espero você no próximo vídeo, forte abraço.